Chegamos na segunda reportagem dessa série especial que aborda sobre o Dia do Professor. Mais que um reconhecimento à profissão, vamos conhecer histórias inspiradoras de mais 3 personagens que representam eu e você, que somos eternos alunos. Vamos conhecer a Raquel, o Wagner e a Cláudia. Força, garra, determinação, várias palavras que motivam os professores e acabam sendo alicerce para que os trabalhos sejam realizados. Neste segundo dia da série de reportagens especiais sobre o Dia do Professor, nós vamos conhecer mais histórias com personagens que têm muito a contar, ensinar e também aprender. E nossos professores da reportagem de hoje contam como chegaram até a sala de aula. O que me motivou é porque eu gosto muito de gente. E para a gente trabalhar com a educação, a gente tem que gostar de gente, de desafios, que é o nosso maior, de tudo da educação é um desafio diário, horário, a cada momento é um desafio. Então, desafios e gostar de gente. Uma paixão, sempre. Acho que a paixão de professor vem desde lá de Sócrates dando aula para Platão em praça pública. Deu tão certo que o Platão fundou uma academia, a primeira academia mundial. A educação evoluiu, mudou, não é estática, mas o amor continua. E desde que eu estudei isso, a paixão começou. Eu trabalhei em outra coisa por 30 anos, mas a paixão estava ali, faz 5 agora que eu sou professora e não sei se eu largo. O que me levou a escolher a profissão de professor foi justamente os professores que eu tive durante a minha formação, tanto no ensino médio como no ensino superior. Eu sou formado em biologia, e hoje professor de ciências. E ainda, para nossos personagens, ser professor é dom, é alegria e um caminho de lutas e batalhas, tudo devidamente recompensado. Durante a graduação, a gente sempre tem muitos desafios e talvez na formação de professor o principal deles seja o estágio. E foi aonde eu realmente me encontrei. Eu venho de uma família onde tenho tias professoras, minha irmã é professora de história, então eu tive um apoio dentro da família para seguir nessa profissão, o que me ajudou bastante, mas realmente os estágios são o teste de ferro para quem quer ser professor e é muito bom, porque ali a gente descobre realmente se tem a vocação, que professor não basta só querer, tem que ter vocação, Professor não é só professor, ele é um pouco de psicólogo, um pouco pai, um pouco mãe de cada aluno que ele ajuda, dentro da sala de aula, porque a profissão de professor não é só ensinar, é uma troca. Eu fui aluna num tempo que o aluno tinha que ficar sentado um atrás do outro. Hoje não é assim, a gente não consegue nem fazer eles ficarem sentados. Então a gente tem que se adaptar para o jeito de tão rapidez que eles querem, o pouco que querem de conhecimento é num sentido de rapidez, agilidade, de jogos, totalmente diferente da época que a gente estudou, que eu estudei. Que era sentadinha só recebendo conhecimento. Hoje eu creio que como professora eu recebo mais do que eu dou de conhecimento e de vida, de tudo. É uma troca tão interessante entre uma pessoa mais velha e um adolescente que o professor recebe muito mais do que quando eu era aluna, nós só recebíamos, nós não tínhamos o direito de falar nada, de dar opinião, de ter essa troca. Hoje tem. E eu acredito particularmente, apesar do já grande caminhada, dentro da educação, eu acredito que a única maneira que nós temos de ter um país melhor, de ter uma cidade melhor, é através da educação. Não há outro caminho. Isso é uma pauta diária que a gente usa, inclusive com os nossos alunos, que a gente só tem uma maneira de melhorar de vida é estudando. E esse é o grande desafio hoje, a gente motivar essa juventude que está aí, a gente agregar as famílias, e mostrar para as famílias que o grande valor dentro da família tem que ser a educação. E a carreira motiva sempre a seguir buscando mais interação com os alunos e tendo, a partir disso, boas e belas gratificações. Eu acho que a tecnologia é muito importante porque atrai os alunos, mas ela é apenas uma ferramenta. Se nós não pensarmos na maneira diferente de trazer a vida para dentro da escola, nós não vamos atrair os alunos.
Então, aquela educação que se tinha anteriormente, que era apenas conteudista, né, que a gente não ligava a realidade ao dia a dia do aluno, essa está superada. Se nós, o professor, não mudar essa visão, ele vai ficar para trás, assim como em muitos casos já ficou. É conseguir transformar a vida de cada um e de cada aluna, né, de cada aluno e de cada aluna, que a gente tem condições, muitas vezes através do carinho, do ouvir, do acolhimento, em transformar a vida de muitos alunos. Eu acho que muito mais é o carinho também. Ontem ainda a gente teve na escola lá uma homenagem, eles abraçarem, apertarem a gente, assim, obrigado por ser... Apesar de fazerem as músicas estripulias na sala, eles vêm abraçar e agradecer porque a gente está ali, porque a gente dá atenção. Acho que isso não tem preço. E eu acredito que o fato da gente estar saindo de uma pandemia e ter o processo, né, de adaptação a essa pandemia acelerou essa mudança. Hoje os nossos alunos já nascem numa era digital, né? E nós somos de uma época um pouquinho anterior e temos que nos adaptar. A profissão de professor, ela é dinâmica, ela não é uma profissão estática. O professor tem que estar sempre se reinventando e com essa tecnologia é importante que a gente aprenda a lidar com ela e aprenda a ensinar o aluno como ele trabalhar com essa tecnologia, né? Porque assim como tem coisas boas, também tem coisas complicadas, ruins. Então o aluno precisa saber como pesquisar. E para quem está pensando em caminhar por esse percurso da sala de aula e se tornar também um professor, eles dão um recado. Eu digo para eles o seguinte: goste de estudar. Professor é uma pessoa que está sempre estudando, não para nunca, em qualquer profissão, mas principalmente na de professor. O professor não é aquele que só ensina, é aquele que aprende, aquele que está junto nessa troca de conhecimento. Então, vá à frente, né? Ser professor é muito gratificante. E eu acho que a minha escolha por essa profissão, ela se concretiza quando eu vejo um aluno na rua me chamar: oi, professor, eu tenho saudade da sua aula. O amor, se não tiver, não vai. Se não tiver amor, porque dinheiro não é, né? Recompensa de dinheiro não é. Então, se não tem amor, não procura outra coisa. Porque tem que ter paciência, tem que ter carinho. Cada um tem a sua peculiaridade, tem os seus problemas, traz tudo junto. Ninguém consegue deixar uma capinha ali, entrar na sala, agora eu sou outro. Os alunos, o professor também, né? Então, se a gente não tem paciência com cada um e os seus probleminhas que trazem junto, nós não conseguimos fazer nada. Então, tem que ter amor, não adianta. O recado que eu dou é que a nossa profissão ela deve juntar a competência técnica com a questão humanista também. Porque ao longo dos anos, muitos foram deixando de lado essa competência técnica, esse estudo, vai muito além da faculdade, vai muito além do ensino médio, é um dia a dia, porque o nosso mundo está em transformação. Então, nós temos que ser um profissional de hoje, do mundo, né, que está disposto e está aberto a essa convivência. No meu tempo em que eu comecei no magistério, muitos assuntos que hoje são discutidos dentro da sala de aula e que são fundamentais eram tabu. E eu tive que crescer junto com os alunos, me adaptar em todas essas situações e inovar para que eu consiga acompanhar, estes alunos. E amanhã vamos conhecer mais histórias inspiradoras. Não perca!